Cursar medicina nunca foi um sonho meu. Oi, meu nome é Daniel Fagundes e hoje eu quero conversar com vocês sobre quando nossos sonhos mudam e a gente precisa ter coragem para seguir adiante em busca dos nossos novos objetivos. A ideia desse vídeo é justamente compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha trajetória até decidir cursar medicina, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso também, de estarem em um curso e depois verem que não estão felizes, mas ficam com medo de trocar, ficam inseguras, porque envolve muitos fatores. E a ideia é justamente compartilhar com vocês um pouquinho de como foi isso pra mim. Então, se medicina não era o meu sonho, o que eu fazia antes, né? E a resposta é odontologia. Eu sempre quis fazer odontologia. Quando surgia esse assunto lá no ensino médio ainda, de qual profissão eu gostaria de seguir, a odontologia sempre foi a primeira resposta, porque eu sempre soube que a área da saúde era a área que eu gostaria de atuar. Eu gosto muito da área da saúde, por muitos motivos, e um dos motivos que me fez escolher a odontologia foi justamente o propósito que ela tem, que eu acho um propósito muito bonito, que é cuidar da saúde bucal das pessoas, é restabelecer estética, é restabelecer função, que são fatores que modificam muito a vida da pessoa. Então isso me deixava muito feliz em pensar em contribuir dessa forma na vida das pessoas. Eu sempre estudei em escola pública, eu me formei em 2015, e quando eu saí do ensino médio, a minha base teórica era bem fraca, então, para conseguir ser aprovado em odonto, eu fiz um ano de cursinho. E é engraçado pensar sobre a minha trajetória em 2016, porque eu não tinha noção alguma de como estudar, de como fazer revisão. Eu sequer fazia simulados ao longo da minha preparação em 2016 para ser aprovado em odonto, porque eu acho que naquela época não tinha tão disseminado como tem hoje essas dicas de estudo, sobre estratégia, mas mesmo com tantos erros que eu consigo identificar hoje, durante a minha preparação, eu consegui ser aprovado em duas federais. Em 2017, a minha média foi mais ou menos uns 700 pontos, que naquele momento era suficiente para ser aprovado no curso que eu queria. Primeiro eu fui aprovado na Universidade Federal de Pelotas, mas como a cidade era muito longe da minha família, eu consegui vir para a UFSM pelo SISU 2. E foi aí que começou o meu amor pela UFSM. No começo da graduação eu curtia bastante, porque era o curso dos meus sonhos que eu tinha conseguido passar depois de tanto esforço, porque mesmo que a minha rotina não tivesse sido perfeita, eu estudava muito naquele período para ser aprovado, e eu tinha muitas matérias básicas, anatomia, fisiologia, histologia, anatomia de cabeça e pescoço, o que não dava uma real dimensão de qual seria a minha atuação na odontologia. A odontologia começou realmente pelo terceiro, quarto semestre, que a gente começou a ter mais contato com as áreas de atuação da profissão, e foi quando eu comecei a perceber que eu não conseguia gostar de executar as atividades da odontologia. Foi aí que as minhas incertezas começaram a ficar cada vez maiores. Eu comecei a pensar cada vez mais sobre trocar de profissão, mas ao longo desse processo eu sempre tentava me encaixar e tentar gostar de pelo menos uma área para continuar seguindo na profissão e conseguir me formar. Eu acreditava muito que em algum momento o meu brilho no olho fosse voltar pela profissão, mas não aconteceu isso. Então foi nesse momento que eu percebi que realmente eu tinha que conversar com os meus pais e ser corajoso para voltar alguns passos atrás e retomar essa rotina de cursinho até ser aprovado em medicina. E nessa tentativa de me encaixar na profissão, o curso ia acontecendo e eu ia indo e fazendo o que era necessário. Tanto que em 2019 eu concluí o quinto semestre, aí em 2020 nós tivemos a pandemia, mas eu tive a aula teórica do sexto e do sétimo semestre, mas em 2021 ainda a gente tinha um pouco da aula teórica no começo do ano, e em agosto as aulas presenciais iriam ser retomadas, porque em todo o período da pandemia a gente não teve aula prática. E quando o curso ia finalmente retornar em agosto de 2021, quando a pandemia estava um pouco mais controlada e as atividades práticas poderiam ser retomadas em segurança, eu acabei não retornando, porque eu já estava estudando pro Enem. Na verdade, eu só voltei pro prédio da Odonto quando eu fui esvaziar o meu armário, que ainda estavam todos os meus materiais que eu tinha deixado lá desde 2020. Como eu comentei pra vocês, eu sempre quis a área da saúde, eu nunca tive dúvidas que era a área que eu gostaria de atuar. As dúvidas foram realmente na Odonto, que quando começou a parte prática eu não conseguia me encaixar, eu não gostava de fazer as atividades práticas voltadas à restauração, à periodontia, enfim, as áreas da odontologia. Então, pensando nisso, eu comecei a pensar em medicina, porque seria uma profissão que me daria mais oportunidades de escolha de áreas, de onde atuar, já que na odonto a gente acabava ficando limitado na saúde bucal. Pelo menos era assim que eu me sentia. Então, como a medicina me proporcionaria um maior leque de oportunidades, foi o curso que eu escolhi
ir em busca até ser aprovado. E agora eu tô muito contente e realizado porque tem muitas áreas que eu acho muito legal na profissão. Eu realmente me encontrei agora no curso. Eu só não encontrei ainda qual área que eu vou querer atuar, porque tem várias que eu gosto. E uma coisa que eu gosto de falar é que eu dei alguns passos para trás, mas foi para ganhar impulso e ainda mais longe, porque agora eu tô aqui feliz, aprovado no curso que eu escolhi. Passei em segundo lugar geral do FSM, que foi a universidade que eu escolhi cursar e que não me arrependo em nenhum momento. O campus aqui é lindo e a gente conversa um pouco mais sobre o FSM em outro vídeo. Então, nessa mudança de profissão foi preciso uma coragem que eu nem sabia que eu tinha, ao mesmo tempo que foi um processo muito natural, porque não tinha mais como eu continuar tentando me encaixar naquela profissão, não tinha como eu continuar me sentindo triste, incompleto, e sempre pensando, e se eu tivesse tentado outro curso? E se eu tivesse tentado outra profissão? Porque eu tenho certeza que essa dúvida iria para sempre estar comigo se eu não tivesse conversado com a minha família e tido coragem de trocar de profissão. Toda a vida eu passaria me perguntando, e se eu tivesse tentado? E como seria a minha vida? Então, essa é uma dúvida que eu não vou ter. Eu fico muito feliz por isso, porque realmente eu acho que é uma dúvida muito ruim de ter no coração. A mudança de área profissional ainda é um assunto que gera muita angústia, seja para quem está na graduação, seja para quem já formou e não se encontrou na profissão que escolheu, porque realmente é um desafio muito grande escolher uma profissão. Eu espero que compartilhando a minha trajetória, que não foi nada linear, eu consiga contribuir um pouquinho para tua trajetória, para que tu vá em busca dos teus sonhos, porque realmente a gente precisa ir em busca do que a gente acredita, do que a gente sonha, porque viver uma vida baseada no e se eu tivesse tentado é realmente muito frustrante. É isso, e a gente se vê por aí.